Fala pessoal, tudo certinho? Hoje estou aqui com meu grande amigo, colega Paulo Cristax, professor de Física, professor de Matemática. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito interessante que envolve, né, Paulo? A matemática e a biologia. Tudo bem, Paulo? Te apresento aí para a gurizada. Então, tudo bem. Sou o professor Paulo Roberto, do Física e do Matemática do Batuta, ok? Canal lá no YouTube. Então, estou aqui, que já agradecer o professor, né, o Samuel Cunha, tá, por ter feito esse convite. Eu acho que nós vamos fazer uma ligação muito legal aqui com relação à matemática e à biologia. Não só isso, mas todas essas disciplinas aí que são multidisciplinares. Porque é uma tendência do Enem, dos vestibulares agora, gente, fazer uma ligação entre um conteúdo com diversas matérias. Então é um projeto que eu tenho aqui pro canal, de convidar alguns colegas, pessoas que têm também canal no YouTube, que tem esse projeto junto comigo, para que a gente possa mostrar para vocês como essas matérias estão relacionadas. E hoje falar de crescimento bacteriano. Fica ligado aí no vídeo, gente, após a vinheta. Paulo, você já teve placas bacterianas na garganta? Já tive, faz tempo já. Quando eu era criança, pelo menos, já tive bastante. Quando eu era criança, eu tinha direto também. O médico pede para olhar a garganta, ver aquelas placas meio branca, verde, varia a cor, dependendo da espécie. Coloca lá o palito na tua garganta. Baixa a língua, né, para enxergar no fundo lá da garganta e ver. Quando tem placa bacteriana, imediatamente ele te receita um antibiótico. Isso. Porque, gente, essa placa, na verdade, é uma colônia de milhões de bactérias. Porque quando a gente fala em crescimento bacteriano, nós não estamos falando em crescimento de volume. Isso, né? Mesmo, a bactéria não cresce. Nós estamos falando ela cresce em questão de colônia. É uma bactéria que se divide em duas, quatro, e aí que entra a função exponencial. Aí entra a matemática na função exponencial. Porque a função exponencial vai explicar como ela vai crescer. Como vai crescer o número de bactérias aí na sua garganta, certo? A partir de tal divisão, você já vai ter uma quantidade de milhões de bactérias, certo? E você já vai ter uma forte dor de garganta. Perfeito. Obviamente, a gente está falando aqui de dor de garganta, porque é uma bem didática, mas as bactérias elas podem se criar em diversos locais do nosso corpo, né? E também no ambiente. Bactérias, pessoal, elas crescem de acordo com algumas condições. Por exemplo, se a bactéria encontrar uma região, um local no qual ela está adaptada, ela vai crescer. Isso varia de acordo com a temperatura, com o pH, com a pressão osmótica, enfim, com o oxigênio ou não. E eu vou falar rapidamente de cada uma dessas condições que favorecem o crescimento ideal da bactéria. Pessoal, uma bactéria que está te causando infecção é uma bactéria que se desenvolve aproximadamente na temperatura de 36,5 graus. Essa bactéria é adaptada ao nosso corpo. Essa mesma bactéria, se a gente jogar ela num ambiente mais frio ou muito mais quente, ela não vai se dar muito bem lá. Por isso que existem bactérias que são mesófilas, existem bactérias que são termófilas e bactérias que são hipertermófilas. Algumas bactérias, gurizada, vão se multiplicar, vão achar a sua temperatura ideal de desenvolvimento em temperaturas de 80 a 90 graus Celsius. Essas bactérias, se caírem no nosso corpo, estão nem aí, não vão conseguir se multiplicar. Com certeza. Além da temperatura, tem o pH. Lembra-se que o pH varia de 0 a 14, mais ácido, mais básico. Por exemplo, a bactéria que está se desenvolvendo na garganta de uma pessoa, ela tem ali no pH aproximadamente neutro, né, que fica girando entre 6,8 a 7,2. É um pH neutro. Então o pH também influencia a bactéria. Outro fator é o oxigênio. Tem bactérias que se desenvolvem em presença do oxigênio, que são as bactérias aeróbias, e também tem aquelas bactérias que se desenvolvem em ambientes anaeróbios. Por exemplo, o tétano ou o botulismo são doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium. Essas bactérias do gênero Clostridium são anaeróbicas. Ou seja, elas se tem oxigênio, elas não se multiplicam, não se dão bem. O tétano mesmo, por que tu tem que ter uma ferida muito profunda para desenvolver o tétano? Porque quando tu tem uma ferida muito profunda,
por exemplo, pisar num prego, lá a tua pele, a tua carne, teus tecidos começam a necrosar, falta oxigênio. Se a bactéria entrou lá, os esporos dela, que às vezes estão no ambiente há 10 anos, vai crescer, começa a se multiplicar. E também tem a pressão osmótica, por exemplo, bactérias que se desenvolvem em ambientes mais salinos, outros com menos sal, isso varia muito. E obviamente, gente, as bactérias precisam de nutrientes. Sem nutrientes, as bactérias não se multiplicam. Agora imaginem que uma bactéria que é adaptada ao nosso corpo cai na garganta de uma pessoa e lá ela encontra todas as condições ideais para a sua multiplicação. Aí existem algumas fases do desenvolvimento dessa bactéria. São elas: a fase inicial, que é a fase, tipo uma fase de preparação. Depois ela cresce exponencialmente. Matemática entrando aí novamente. Depois ela entra numa fase estacionária, no qual morrem bactérias na mesma proporção que nascem, até que o nutriente começa a ficar mais escasso, o ambiente não se torna muito agradável para ela e ela começa a decair também no caso, na decadência da colônia até ela zerar. E pessoal, uma coisa que eu não posso deixar de comentar com vocês é o uso do antibiótico para curar, as doenças bacterianas. Pessoal, lembre-se que o antibiótico ele é muito importante e a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar. Quando a gente vai no médico, ele receita lá antibiótico de uma semana, de 15 dias. Às vezes a pessoa, no momento que começou a usar o antibiótico, imediatamente o crescimento bacteriano cessa. Isso. Então as bactérias começam a diminuir a colônia. E aquelas bactérias que são mais resistentes, nós temos que saber que estamos falando de uma população de bactérias, de muitas bactérias. Milhões. Algumas delas, talvez menos de 1% delas, estão ali resistentes ao antibiótico, que são naturalmente um pouco mais resistentes. Mesmo. Então tu está usando um antibiótico, tu matou 99% da colônia, mas aquele 1%, né, Paulo? E aí ele tá lá, vai crescer. Menos de 1%. Aí tu já acha que tá melhor, o médico falou 15 dias, mas quer saber, vou tomar só esses 5 dias e parou. Aí quando você para de tomar o antibiótico, aquelas bactérias que estão ali resistentes, dá aquela espiadinha e fala, opa, e elas começam a se multiplicar novamente, se dividir. E agora, e aí volta crescimento por função exponencial. E nesse momento que é o grande problema. Porque agora você tem uma colônia inteira de bactérias resistentes ao antibiótico. Aí você volta no médico. O médico olha para ti e fala, pô, mas eu te receitei 15 dias, tomou 5 dias. Se ele te receitar o mesmo antibiótico, agora não é só aqueles 1% que vão ficar resistentes. Talvez quase 100% delas vão ficar aqui, ó. Já cresceu. Isso é a resistência bacteriana. O que a gente fez aí foi uma seleção dos indivíduos que são mais resistentes. Por isso que hoje diversos antibióticos perdem os efeitos. E por isso também que hoje existem bactérias super resistentes, na qual só alguns antibióticos muito mais potentes fazem efeito contra elas. Por isso, lembre-se, gurizada, o uso de antibiótico tem que ser respeitado. Tanto é, né, Paulo, que faz alguns anos aqui no Brasil, antes, quando eu era mais jovem, um pouco eu ia lá tô com dor de garganta, alguma coisa, eu ia na farmácia e comprava antibiótico. E comprava antibiótico e tomava. Hoje a gente precisa de receita médica, obrigatoriamente, justamente para orientar as pessoas com o uso indiscriminado. A usar corretamente. Exatamente. No tempo prescrito. Muito importante isso, gente. E agora que entra a função da matemática, a função que o Paulo vai explicar para vocês com mais detalhes, e além disso, o Paulo também vai falar sobre algumas questões do vestibular, né, Paulo? Então, isso mesmo. Dou a palavra para ti. Muito obrigado. Então vamos lá. Na parte das fases do crescimento que o professor Samuel falou, nós temos ali uma fase inicial e nós temos a fase do nosso crescimento exponencial, que entra função exponencial. Como que funciona essa função de crescimento? Ela funciona ali à base de 2. É uma multiplicação, 2 em 2, até alcançar lá milhões de bactérias, né, no caso do crescimento. A função exponencial, ela é uma função em relação a um tempo, no caso da bactéria, que é o que a gente vai perceber isso no gráfico, e é igual a uma base, né, uma base que a gente chama, que é o 2, na verdade, que é a divisão aí, que acontece na nossa bactéria, elevado a um tempo, elevado a esta função que nós temos, ok? Que vai ocasionar para nós uma função crescente, que caracteriza este crescimento da bactéria. Tá? Então eu vou mostrar para vocês isso agora, né? E vou desenvolver um pouco aí a teoria no papel de como funciona a função exponencial.
e mostrar a função exponencial adaptada para as bactérias. Perfeito. Certo? E os exercícios, que eu tenho 2 exercícios aqui interessantes com relação ao que pode cair, aparecer para vocês no Enem, vestibulares, certo? Em geral, porque são questões que todo ano, pelo menos em alguns vestibulares, aí, eles tocam com relação à bactéria, né? A função exponencial. Então agora o Paulo vai mostrar para você essa parte da teoria e 2 exercícios show de bola relacionando biologia, matemática nos vestibulares. Então fica ligado aí. Então vamos lá, pessoal. Bactérias, né? Bactérias na função exponencial. Certo? Então como é que funciona a bactéria na função exponencial? Antes de tudo, o que é uma função? A função exponencial é essa daqui, ó. Essa que vai aparecer lá no livro de vocês. A elevado a x, certo? Eu vou adaptar essa função para a bactéria. Então, f em função de t, a base a elevado a um tempo. Tá? Não esquecendo que este a é uma base, certo? A é maior do que 0 e A é diferente de 1. Portanto, se é positivo, eu tenho o que com relação à bactéria, que nós já falamos? Uma função crescente, ok? Tá? Então, se eu fosse montar um pequeno gráfico, né? Aqui o início de tudo, lá as divisões, né? E aqui os números de bactérias, certo? Então eu teria o quê? Eu teria aqui uma função crescente. O A maior do que 0. Tudo bem? Então aqui número de divisões. E aqui número de bactérias. Certo? De acordo com a função, nós sabemos que são milhões de bactérias. Tá? Então, esta minha função crescente aqui, adaptada para a minha bactéria, tudo bem? Esta minha base, o interessante que eu não posso esquecer aqui da função exponencial na bactéria, é que a minha base é 2, porque vai ocorrer a divisão de 2 em 2 em relação a um tempo. Tudo bem? Então agora vamos para o primeiro exercício. Vamos lá ao nosso primeiro exercício. O que está dizendo aqui? Em uma cultura, o número de bactérias é dado pela função em relação ao tempo, 1000, né, vezes 3 elevado a 0,5t. Em que t é o tempo em horas. Em que o tempo, né, em horas que ele está pedindo. Quando o número de bactérias for 9.000, então é a minha função, o valor de t será. Então vamos ver lá como é que funciona. A nossa função, aliás, a função dada é essa. 1000 vezes 3 elevado a 0,5t. Perfeito? Tranquilo. Então ele disse para nós que tem ali um número de 9.000 bactérias. Então tá aqui, 9.000 bactérias, tá? Igual a 1000 vezes 3 elevado a 0,5t. Tá? Então, eu estou vendo que a minha incógnita que é esse tempo aqui. Não esqueçam que na matemática, tudo que está multiplicando a minha incógnita, ela vai descer o quê? Para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 9.000 divididos por 1.000. E isso igual a 3 elevado a 0,5t. Chamando a atenção que não muda sinal. Não tem relação nenhuma aqui com joguinho de sinal, ok? Passou como dividindo, o sinal continua o mesmo. Método aqui, ó, cancelamento. Cancelei, tudo bem. E ficou 9 divididos por 1 igual a 3 elevado a 0,5t. Não esquecendo que esse 1 não vai fazer nada com o nosso cálculo. Tá? Ele está ali, mas ele não influencia em nada. Então, continua 9 elevado a 3 elevado a 0,5t. O que acontece agora, pessoal? Agora nós pegamos e fatoramos o 9, que fica 3 ao quadrado, que é igual a 3 elevado a 0,5t. Próximo passo, o que é? Cancelar a minha base. Então, na exponencial, o que a gente faz? Cancela a base. Sobrando 2 igual a 0,5t.
Novamente, o que está dividindo? Aliás, multiplicando o meu tempo, passa o quê? Dividindo. 2 divididos por 0,5 igual ao tempo. Então, o nosso tempo aqui, né, é meio, vai ser 4 horas. Perfeito? Por que essa divisão aqui deu 4? Então, nós temos aqui, ó, bem pequenininho. Nós temos o A2, o quê? Divididos por meio, pessoal, que é o nosso tempo. Não esqueçam, vou conservar o meu numerador, vou inverter o meu denominador, certo? E vou fazer a minha multiplicação, porque eu passei de divisão para multiplicação. Por isso que eu vou ter um resultado de 4 horas. Alternativa C, ok? Outro exercício diz assim: o número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias no meio, ao fim de 10 horas o número de bactérias será. Então, nós temos lá no tempo, que foi, né, que é a pergunta. Então, T igual a 0. Então, lá no início o meu número de bactérias é quanto? É 8, tudo bem? Agora, vamos lá, num tempo de 1 hora, quanto será de bactéria que eu tenho? Eu tenho 8 vezes 2, que vai dar 16. Por que isso? Porque a minha função em relação ao tempo, no caso da bactéria, minha função exponencial, é a base elevada ao tempo. A minha função, então, é 2 elevado ao tempo. Então, é uma multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, pelo número inicial, como eu fiz aqui, ó. Agora, se eu tenho um tempo lá de 2 horas, então eu vou ter 8 vezes 2 vezes 2. Então, vocês percebem que é o 2 que vai ser multiplicado aqui. Então, eu vou ter 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. E assim por diante. Ele está pedindo para você, tá, que ele quer num tempo de quanto? De 10 horas, ok? Então, vamos colocar, então, o número de bactérias que eu quero é igual a 8, que faz parte, né, do início das minhas bactérias, 2 vezes um tempo, certo? Esse tempo vai ser quanto? 10, porque é o que eu desejo. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho a primeira coisa, né, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que fatorar o 8. 2 elevado a quanto? A terceira, vezes 2 elevado a décima. O que acontece numa multiplicação de mesma base? Numa multiplicação de mesma base, eu conservo a base e vou somar os meus expoentes, ok? Chamando a atenção também que se eu tiver uma divisão de mesma base, eu vou subtrair. Neste caso, eu vou ter 2 elevado a 13. Muitas bactérias, pessoal. Milhões de bactérias. No caso desse exercício, alternativa E. Um exercício muito bom aí que geralmente cai nos vestibulares, ok? Então é isso, gurizada. Esses 2 exercícios muito importantes, super didáticos. Convido vocês, mais uma vez, conheça lá o trabalho do professor Paulo, que é Física e Matemática do Batuta. Tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente sabe que o canal no YouTube, no início, é aquele suor, né? O mais difícil é isso. Por isso que eu convido, entrar lá e vai ter muitos outros exercícios lá. Inclusive, eu sugeri para ele fazer um terceiro exercício de crescimento bacteriano, que envolve logaritmo, essas coisas todas. Isso, é um exercício bem mais elaborado, um exercício que apareceu no ITA. Isso, é do vestibular muito difícil, que a gente sabe que é difícil. É um exercício que ele é um pouco demorado, mas é um exercício muito bom com relação à função exponencial e bactérias. Que vocês vão encontrar lá no canal dele, né, Paulo? Isso mesmo. Então, gurizada, fica aqui o meu grande abraço para vocês, ok? Muito obrigado novamente. Não se esquece de sempre dar aquele like felputo que sempre vai ajudar no canal. Show, Paulo, então? Agradeço, certo? Agradeço vocês, agradeço o professor, agradeço, né,
essa oportunidade, vá lá no Física e Matemática do Batuta, deixa seu comentário aqui no vídeo, né? Aqui no canal. Quando envolver a matemática aí, isso, deixa sua sugestão de exercício, mas vá lá no canal, certo? Se inscreva no canal e eu acho que, né? É isso aí. É isso. Valeu. Tá bom? Um abraço. Show de bola. Valeu.